Olá, pessoas, olá, seguidores do perfil do Instagram, o Dib Espiritismo, né? Que é um perfil que eu mantenho aqui para conteúdo espírita, né? Momentos como esse, agora, né, que estamos aqui fazendo, né? E também saudações e um grande abraço aos seguidores do canal Raciocínios Espíritas, né? Que é um grande veículo, né, de conteúdo espírita que temos no YouTube, né, na internet. E o assunto que me traz agora nessa live, né, é algo assim, é interessante. Eu vou falar, mas é algo que acima de tudo eu preciso ouvir, né? E inclusive foi um texto que assim que eu acordei hoje pela manhã, eu fui logo buscá-lo para ler, né? Porque às vezes a gente precisa, ainda que a gente conheça o texto de cor e salteado, né? De trás para frente, a gente sempre precisa reler, porque assim não é uma questão mental, intelectual, né? É uma necessidade do espírito mesmo, né? Aquela coisa, né, de coisas que a gente passa, coisas corriqueiras. Deixa eu, peraí, isso, para ficar mais claro, né? Coisas corriqueiras da vida e que o espírita, né, deve sempre, né, sempre que possível, tentar ter o evangelho, né, o evangelho segundo o espiritismo especificamente, como um manual, né, de instrução para quando você está vivendo uma situação em que tem que se tomar uma atitude e que a gente vacila, vamos dizer assim, que a gente, né, se sente inseguro com relação àquilo, que a gente teme tomar uma atitude errada, trilhar um caminho errado. Não que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nem qualquer outro livro vai dar uma receita pronta para a gente, como uma receita de bolo ou de qualquer outro alimento que a gente acha em livros ou sites de receita, mas acredito muito que pode nos dar um norte, um equilíbrio, né? E apontar um caminho que a gente deve seguir, né? Que a gente deve seguir, mas não dizer exatamente o que a gente fazer, porque senão feriria até o nosso livre-arbítrio, né? Bom, o conteúdo, o texto ao qual me refiro é o que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Em outras traduções, é os brandos e pacíficos, vai da tradução de cada um. E é justamente uma instrução dos Espíritos, que se chama obediência e resignação, né? Que é uma mensagem do Espírito Lázaro, né? Você sabe se é o Lázaro que aparece no Evangelho, né? O amigo de Jesus, né? Mas o nome do rapaz aí é Lázaro e que mandou essa mensagem via psicográfica em 1863, né? Em Paris, né? Que foi incluída nesse capítulo porque tem tudo a ver, né? Ele fala sobre obediência e resignação. Porque muitas vezes, gente, parece que ser obediente, ser resignado, denota fraqueza. Ah, o cara é fraco, ele obedece, ele ou ela, né? Ele ou ela obedece, se submete, é submisso, né? Quanto à resignação também é uma fraqueza, a pessoa deixa para lá, a pessoa não toma uma atitude, não corre atrás, se conforma, né? A resignação está muito associada ao conformismo, ao deixar para lá. E a gente se pergunta, enquanto espírita, será que é isso mesmo? Né? Será que é isso mesmo? Existe realmente a questão da submissão por medo? Sim, né? Claro. E existe também o conformismo, né? A qual muitos dão o nome de resignação, quer dizer, a pessoa não está numa situação boa, né? E aí não faz nada
para sair dessa situação, ou para pelo menos melhorar, amenizar, né? Ah, porque eu sou resignado e tal. E aí, não, aí as pessoas, não, é um conformado, é um frouxo, é um covarde. Então a questão da obediência e da resignação está muito ligada a isso, né? Ao conformismo, à covardia, à frouxidão, essa coisa toda, né? Essa coisa toda. Inclusive, por incrível que pareça, né, tem uma pessoa assim, não é amigo meu, né, é amigo de uma pessoa próxima a mim, né, e que disse que o espiritismo é um... Está congelando aqui, gente, um pouquinho, mas é o sinal da internet, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Continuando. Então essa pessoa diz que o espiritismo é algo para alienar a nossa mente, né? Para fazer... Eu esqueci agora a palavra, porque deu congelamento, aí congelou meu juízo também. Lavagem cerebral, isso. Ele diz que o espiritismo é algo que foi criado para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, para as pessoas serem conformadas, para ver a situação ruim e se conformar é assim mesmo, é a destinação, são as provações, são as expiações, que tudo isso não passa de uma trama bem urdida, isso foi criado por uma... Né, ele não especificou o quê? Criado por quê? Por uma sociedade secreta, sei lá, né? Para, para realmente nos alienar, nos fazer uma lavagem cerebral, a gente ser obediente, resignado, né? Quer dizer, ainda foi especificamente nesse tema, e que a gente não tenha atitude, que a gente não busque, né, lutar pelo que a gente quer, a gente não busque lutar pelo que nos é de direito, né? E a gente fica, né, no conformismo, quer dizer, o espiritismo, ele não falou assim, veio para fazer essa lavagem, né, essa lavagem cerebral. É interessante que essa pessoa próxima a mim era espírita, inclusive espírita ativa, né? E acabou que não é mais e está concordando com essas ideias, né? Que o espiritismo é uma grande enganação. Não que não que ela argumente assim que o plano espiritual não seja real, né? Que o plano espiritual é real, que existe, mas a forma como a doutrina espírita apresenta, veja que não é com relação a não acreditar no plano espiritual, né? Que na realidade espiritual, que a vida realmente continua após a morte do corpo físico, mas é com relação à doutrina, né? Como ela nos traz essa realidade, né? Então ela já não acredita mais que há realmente muita doutrinação para a gente virar ovelha, né? A gente virar ovelha, para a gente ir de boa para o abate, não lutar pelos nossos direitos, pela nossa liberdade, é isso, né? Seria isso o espiritismo nesse conceito que essas pessoas apresentaram. E assim, eu não vou dizer que eu me choquei não, né? Muitas pessoas podem até se chocar, ainda que eu tenha ouvido isso da boca de alguém que eu vi até uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, não lembro exatamente, engajada nessa questão e está com esse discurso, né? Discurso, na verdade, não só dela, mas desse amigo dela. Então, assim, e o que é que eu vou fazer? Eu vou discutir. É como Kardec diz lá no livro. Gente, hoje tá congelando demais. O sinal da internet hoje não está ajudando. É como Kardec diz lá no livro O que é o Espiritismo, né? Que não adianta discutir com o incrédulo. Ele já vai com argumentos prontos para não acreditar e derrubar tudo o que você disser, né? Quer dizer, Kardec não diz exatamente com essas palavras, não, mas eu estou passando aqui a essência, né? Porque Kardec tem 3 diálogos no livro O que é o Espiritismo, né? É um livro pequenininho. Quem não leu, por favor, viu? Ele tem um diálogo com o cético, que vai escrever um artigo para detonar o espiritismo, e antes foi lá conversar com Kardec. Kardec falou, você já está decidido a detonar o espiritismo. Então, eu não tenho nada que eu fale que vai te demover, né?
mesmo porque já estudou o Espiritismo? Não, ele não tinha estudado, quer dizer, não dá para argumentar com quem não estudou o Espiritismo a fundo. Quer dizer, olha só, Kardec ele não debatia com pessoas que não houvessem realmente procurado conhecer o Espiritismo, procurado de alguma forma estudar primeiro o Espiritismo para entender, para depois debater. Então, se você não lê o Livro dos Espíritos, não tem conhecimento do Espiritismo, então não tem o que debater. Então continue, né, na sua incredulidade e cada um segue o seu caminho. Porque Kardec sabe que cada um tem seu momento, né? Cada um tem seu momento. Tem até um card de Kardec que circula aí pela internet, que é um trecho da Revista Espírita, né? Que se o Espiritismo perturba a vossa mente, não procure, porque o Espiritismo só quer pessoas que vão a ele livremente, que têm necessidade dele. Né? Porque o Espiritismo quer espíritos de consciência livre. Espíritos de consciência livre, não quer ninguém fazendo nada por obrigação. Então, assim, nesse capítulo, né, que faz essa lavagem, né, esse texto que é o máximo da lavagem cerebral, para a gente virar ovelha, não tomar atitude, etc., como dizem aí, né, botando aspa, né, obediência e resignação, diz assim, né, que a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, ao contrário, não é uma coisa de ficar recolhido, ao contrário, são virtudes ativas, né, porque são doces, né, porque nos estimula a doçura, elas não são ativas, né? Muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Né? Se confunde erroneamente com a negação do sentimento e a negação da vontade. Vou obedecer, não importa a minha vontade, vou fazer o que o outro quer. Né? É a negação da vontade, a negação do sentimento, você não buscar aquilo que você quer. Né? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Olha que interessante. A obediência é o consentimento da razão. Eu lembro de uma frase, que eu adoro dizer essa frase. Eu lembro que eu estava lá no meu ambiente de trabalho, né? E às vezes vinham algumas ordens da direção que pareciam arbitrárias. Olha, eu vou fazer, sabe por quê? Eu dizia a meus colegas, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí outro colega meu completou, fez, não concordo não. Não concorda? Ele fez assim, não, manda quem pode, obedece quem tem juízo e tem contas a pagar. Mas uma coisa tem a ver com a outra nesse contexto, né? Se eu tenho contas a pagar, eu tenho que ter o juízo de obedecer para manter o meu emprego. Com certeza. Então, assim, o consentimento da razão é isso, porque às vezes a gente obedece porque é necessário, gente. Tem coisas que é necessário que sejam obedecidas. Então, por exemplo, eu posso dar uma ordem a alguém, certo? Mas não necessariamente que eu quero que ela obedeça para satisfazer o meu ego. É porque é necessário que aquilo ali seja feito. Quando você chega para alguém e diz, olha, fecha a torneira. Né? Aí a pessoa não obedece. Não vou fechar não. Só para ser desobediente. Quer dizer, o que vai gerar nessa desobediência? Um desperdício de água. Então obedecer essa ordem não tem a ver com submissão a quem emitiu o comando fecha a torneira. Tem a ver com a consciência de não deixar a água correndo, desperdiçando. Né? Então eu estou dando esse exemplo simples, porém importante, viu gente? Fechem as torneiras, não deixem torneira aberta, né? Não vamos desperdiçar esse bem tão precioso
que é a água, que é a água. Sem água não há vida, ok? Então é o consentimento da razão. A gente obedece, a gente pode até não obedecer uma arbitrariedade, a gente pode até questionar, né, que a gente vai partir para a briga, para o conflito desnecessário. Mas não, peraí, rapaz, não é bem assim, por que você está mandando fazer isso? Vamos por outro caminho, tal. Tentar o diálogo não tem nada demais, né? Se a gente vê que um comando não está condizente com a racionalidade, claro, né? Mas tem realmente comandos que são necessários, que sejam de pronto atendidos, né? Então isso é o quê? Por isso que fala, é o consentimento da razão. A gente pensa, a racionalidade nos mostra a necessidade de obedecer em determinadas situações. E, se não for o caso, como eu disse, de obedecer de pronto, for um comando que não tenha muita lógica, argumentar de forma racional para que a obediência também seja racional e seja produtiva, né? Produza algo bom, né? Agora sim, você vê que muitas vezes, eu até falei do ambiente de trabalho, nem sempre isso aí é necessário. Às vezes tem realmente chefes que não tem muito, né, muito tato, bate o pé, quer que seja assim, você obedece. Tá? Mas aí é problema dele, qualquer erro foi problema dele, foi ele que mandou. Né? Como já aconteceu na minha experiência. Ah, mas foi como me foi imposta a ordem, né? Então, por isso que é bom quem está sempre no comando. Quando fala assim, eu estou me referindo ao ambiente de trabalho, mas qualquer questão, gente, na família, né? Quando um pai, uma mãe, nossos pais nos dão uma ordem, né? É sempre para o nosso bem, pelo menos na maioria das vezes, né? Se o pai, a mãe forem realmente pessoas compenetradas com o bem-estar dos filhos, a ordem que eles dão é para o nosso bem-estar. Podem até errar, porque são seres humanos, mas sempre é para o nosso bem-estar. Por isso que fala, menino, menina, sejam obedientes. Né? Não é a questão de serem robozinhos, não. É a questão de que os pais estão realmente buscando o melhor. Quando o filho, a filha tiver um discernimento, dizendo, não, pai ou mãe, não é por aí, acho que vocês estão equivocados, vamos conversar. Aí entra a questão do diálogo em família. Né? Para que a obediência seja útil. Né? O diálogo não precisa ser sempre uma obediência cega, como a fé cega não é do nosso tempo, como diz Allan Kardec, a obediência cega também não. Né? Eu, inclusive, li, eu não sou muito versado na história de Napoleão, não, mas eu li que quando ele dava uma ordem a seus soldados, ele explicava por que estava dando a ordem. Ele não precisava explicar. Né? Não precisava, pela hierarquia dele. Mas ele explicava porque assim os soldados agiam mais acertadamente. Né? Tanto que ele teve êxito, né, por muito tempo. Né? Acho que se ele não fosse tão ambicioso, né, tão ganancioso, acho que ele teria morrido realmente por cima, né, na história. Né? Se realmente fosse um pouco mais moderado. Né? Porque realmente é fato que ele era um grande comandante. Então a obediência é esse consentimento da razão. Entendeu? O pessoal diz assim, Gibi, você obedece a esposa? Claro que eu obedeço minha mulher, eu sou doido de não obedecer. Né? Porque eu sei que se eu não obedecê-la, há problema. É um problema, né? Então a gente obedece, muitas vezes a esposa sabe, muitas vezes, claro, ela né? Brincadeiras à parte, às vezes, assim, a minha esposa ela sabe mais das questões, como melhor conduzir a nossa casa. É fato, realmente eu sou uma pessoa mais desleixada. Então, por isso que eu obedeço mesmo por isso. Por quê? Consentimento da razão. Né? Eu sei que eu sou uma pessoa mais desleixada com as coisas e ela é uma pessoa mais organizada, que enxerga melhor. Então, faz assim que é melhor. Eu obedeço. Às vezes eu vejo, não, às vezes, mesmo eu sendo desleixado, às vezes eu enxergo algumas coisas. Olha, peraí, não, aqui não precisa ser assim não, podemos ver assim. Aí às vezes ela observa, realmente, aí faz como eu sugeri. Né? Vejo que não é uma questão de autoritarismo, de tirania, né? É uma questão de quem pode mais, né, enxergar o caminho melhor naquele momento.
Entende? Então é isso. A resignação é o consentimento do coração, gente. Geralmente, se resignar é algo que nos resta. A gente não tem que se conformar. Às vezes tem, gente. Tem coisas que não tem jeito. Por exemplo, se tiver um temporal lá fora que não dá para sair, eu vou lá fora encarar o temporal para quê? Né? Para sofrer um acidente. Eu não estou falando de chuvinha, não. Chuvinha a gente abre o guarda-chuva e sai, né? Acho que não... Até tem gente que até para as atividades do centro espírita não vai dia de chuva. Gente, não tem guarda-chuva, não? E vai, guarda-chuva, bota umas galochas, né? Bota uma capa e vai, né? Chuva normal. Mas às vezes tem temporais que aqui são perigosos, né? Para a gente ir lá fora. Ah, mas eu tenho um compromisso, mas você vai botar a sua vida em risco, né? Então é bom se resignar realmente, sentar dentro de casa e esperar passar, né? Porque é algo maior do que você, é algo maior do que eu, que não dá para encarar nesse momento. Né? Um temporal que gera enchente, que gera alagamento, que não dá nem para um carro passar, mesmo que você tenha carro. Entendeu? E aí você tem que se resignar realmente, tem que se conformar e ficar em casa e esperar. Né? Ore, leia um livro. Então a resignação, gente, né? Eu sempre inicio com um exemplo simples. Então, isso é um exemplo simples, né? E isso cabe a outras questões da vida, né? Então, não é que a gente é conformista. Ah, eu trabalho, eu tenho um salário baixo. Estude, corra atrás de ter algo melhor, sim. Mas enquanto você só pode ter esse trabalho, se resigne, né? Continue indo, continue fazendo o seu trabalho direito, tente manter o equilíbrio. Congelou de novo. Eu tenho que me resignar a essa internet que congela toda hora, senão eu não faço vídeo, né? Então, continue indo ao seu trabalho, mesmo que insatisfeito, continue fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, evite o conflito, porque você precisa, eu preciso, nós precisamos, né? Temos contas a pagar, não é verdade? Mas, em contrapartida, você vá procurando outras coisas. Então, a resignação não é uma conformação que congela. Quer dizer, não, eu só tenho essa porcaria desse trabalho, vou ficar aqui a vida toda mentorando. Não. Resignação, você se resigna, porque naquele momento é o que você tem, então você realmente aceita, faz o melhor possível, mas fora, em outros momentos, você procura algo melhor, né? Manda currículo, faz concurso, estuda, se aprimora, né? Então, é uma resignação, já está congelando de novo, ó. É uma resignação ativa, né? Não é uma resignação passiva, não é um convite à passividade. Então, essa é a resignação, que é o consentimento do coração, é manter o coração em paz, é evitar a revolta, ter a atitude de buscar o melhor sempre, sim, em qualquer situação. Eu falei essa situação do trabalho profissional, mas em qualquer situação, nas relações humanas, nas relações afetivas, nas relações familiares, nas relações com o mundo, né? Ter essa resignação, evitar a revolta, né? Manter o coração em paz. Agora, buscar dentro das suas possibilidades, usando a sua inteligência, é uma melhora, né? Para melhorar as suas relações, ou até mesmo se afastar de algumas relações, se naquele momento não for possível melhorar, porque há certas situações que é melhor se afastar para evitar o pior, não é verdade? Então, pode ser também não, se for possível, né? Claro que nem sempre é possível, mas quando não é possível, aí que a resignação tem que ser maior ainda, né? Porque a revolta pode gerar coisa pior. Agora, como eu digo, o fato de não se revoltar, se resignar, não é não ter atitude, é sempre estar buscando de forma inteligente, criativa, outras formas de melhorar, de estar bem, né? Para que, né, é por isso que diz, o consentimento da razão, a obediência, e a resignação, o consentimento do coração, né? A gente está em paz com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente vive, mas
sempre de uma forma equilibrada, de uma forma inteligente, buscando melhorar, né? Como se diz, busque as suas melhoras. Mas, se só isso que você tem agora, procure manter isso que você tem para a sua situação não piorar, né? Resigne-se. Né? Então, isso que é a resignação. Então, não tem a ver com se conformar e dizer que é assim mesmo e que eu vou ficar assim para sempre. Mesmo porque, gente, a encarnação, por mais comprida que ela possa parecer ser, a gente vive 90, 100 anos, uma encarnação é um sopro, como se diz, né? Os Espíritos falam, é um sopro na eternidade, né? É um segundo na vida imortal do Espírito. E isso que a gente está vivendo, essas provas, essas expiações, vão chegar a termo. E não vão precisar se repetir se a gente souber viver bem essas provas, se a gente souber, se a gente passar, né? Não tem negócio de passar na prova na escola, pronto, fazendo um comparativo, se a gente passar bem as nossas provas, né? Se a gente souber viver a expiação, que é uma coisa mais difícil, mas souber passar por ela com o máximo de equilíbrio possível, sem se comprometer mais espiritualmente, né? Então a atitude, né, é necessária, mas a atitude acompanhada também da obediência e da resignação. Eu espero que eu tenha deixado um pouquinho claro esse conceito, né, da resignação. Tem gente que aí na pandemia não quer usar máscara. Não quero usar, incomoda. Eu mesmo confesso que eu acho um saco usar essa máscara para sair na rua. Mas é necessário, então é resignação. No momento, ela é necessária para me dar uma proteção a mais. Mas a máscara não é 100%. Eu sei, eu desde o início ando de máscara, ando com álcool gel e tive Covid. A gente sabe que não é 100%, mas pelo menos diminui a incidência, né, de pessoas doentes, né, para, vamos dizer assim, para não lotar tantos hospitais, as UTIs, né, para pelo menos a coisa ser mais gradativa e mais pessoas sejam curadas. Então, é uma necessidade, então é uma resignação para mim usar a máscara quando eu saio na rua, né? É o consentimento, né? É a resignação, o consentimento do coração, né? Então é melhor usar para eu ficar em paz, né? É melhor do que eu me revoltar, não vou usar não, não. É melhor ficar em paz, ter uma atitude inteligente. Engraçado, né? Usar a máscara engloba as duas coisas nesse caso, a obediência, obedecer, já que é uma recomendação, em ambiente fechado é uma ordem governamental, né? Obedecer, porque é necessário, a resignação para a gente realmente não sofrer com o uso dessa máscara, que realmente pode ser incômodo, principalmente para mim que tenho rinite, ficar com a cara abafada. Então, você vê que o uso da máscara está em globo de resignação também, né? Você obedece porque é necessário, e você se resigna para ficar em paz com o uso da máscara, né? Porque não adianta, né? Agora, quando eu chego em casa, eu confesso, eu tiro. É assim mesmo, mas o bom de tudo é saber que isso vai passar, né? Isso vai passar. Algumas pessoas vão passar, como muitas passaram, para o plano espiritual, né? Já tem amigos meus, pessoas queridas, que já passaram por conta disso. Eu quase passo, né? Não foi a minha vez. Mas, em todo caso, isso passa, porque o desencarne vem para todos nós, gente, de qualquer maneira. Se não fosse a Covid, seria outra coisa. Então, vamos saber viver esse momento da melhor maneira possível e vamos tentar tirar um bem desse mal. Né? É um mal, realmente, não estou dizendo que isso é bom, essa pandemia, mas vamos tentar tirar um bem desse mal. Né? E o exercício da obediência e da resignação já é um bem que a gente pode tirar. Ok? O frouxo não pode ser resignado. Né?
assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Claro, quem se acha mais do que é, não pode ser obediente, né? Eu vou obedecer. Eu sou muito mais. E realmente são esses que caem. Nós somos convidados na nossa caminhada espiritual, gente, ao comando e à obediência, né? Podemos ter tido encarnações na qual nós estávamos em posição de comando e outras em posição de obediência. Ou então podemos viver as duas experiências numa mesma encarnação, em momentos diferentes. Não importa onde é que nós estamos, se no comando ou na obediência. O importante é fazermos bem. Tivermos na posição de comando, temos que fazer isso bem, né? Não usar a nossa posição de comando para rebaixar, para humilhar ninguém. Muito pelo contrário, mas para botar a pessoa para frente, para evoluir, para crescer, né? É uma ferramenta. E quando estamos na posição de obediência, é realmente executar com zelo as instruções, os comandos que nos chegam, né? Com zelo e da melhor maneira possível, né? Então, realmente, o frouxo não pode ser resignado, né? Porque o frouxo, nesse caso aí, quer dizer, prefere a revolta porque tem medo de encarar a responsabilidade, né? É mais pesado, né? E o egoísta não pode ser... Opa, peraí aqui. Isso. E o egoísta, o frouxo não pode ser resignado, e o egoísta, e assim o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, desculpem. Jesus, né, continuando, Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. É desprezado até hoje, né? Não é só pela antiguidade material, não. Ele veio no momento em que acontecia os falecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Ora, porque a vida carnal ela é perecível, tem data de validade, e Jesus privilegia a vida espiritual, que é a vida verdadeira, né? Que é a vida imortal, né? Não é que a vida do corpo é uma coisa para ser desprezada, não. Mas é para ser vista com o valor que ela tem, como uma ferramenta que nós temos temporariamente para cumprir determinadas tarefas. E para os espíritos mais evoluídos, missões. Mas não achar que o valor maior é a indumentária carnal, né? Então Jesus vai falar triunfo do sacrifício e da renúncia carnal entre a carne e o espírito. Óbvio que o espírito está sempre acima, né? Pelo menos quem é espírita e ainda não acredita nisso, gente, fica difícil. Tá bom, gente? Bom, eu inclusive, deixa eu sair aqui. Sair daqui desse, né? Então, dê uma lidinha lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Obediência e resignação, né? E cada um faz a sua própria reflexão, né? Eu não li o texto todo, né? Até para não ficar cansativo. Mas cada um faz a sua leitura, faz a sua reflexão sobre essa questão, né? Tão palpitante. Tem um texto aqui de André Luiz, que justamente tem um livro chamado Sinal Verde. Sinal Verde, que é aquele que a gente, quando é o sinal verde, é o que a gente pode seguir, né? E aí ele nos manda uma mensagem pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, né? As suas mãos iluminadas. E o Sinal Verde é um livro de mensagens curtas, né? E eu gostei dessa mensagem porque toca na questão da obediência, da resignação também, né? Então, assim, o nome do texto é Auxílios Sempre Possíveis, né? No capítulo 30 do livro Sinal Verde. Então ele diz assim: sem quaisquer recursos especiais, você, quer dizer, falando com nós, né? Você que está lendo o livro, né?
Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Quer dizer, sem nenhum recurso especial, sem nenhum grande poder, né? Nós temos recursos de renovar e reerguer a própria vida. Muitas vezes é difícil acreditar nisso, né? A gente se acha assim tão para baixo, tão desprovido, né? de possibilidades, de recursos, né? E aí a gente lê uma mensagem dessa, parece até uma gozação com a cara da gente, né? Parece que a espiritualidade, no caso André Luiz, vem tá fazendo uma gozação com a cara da gente, né? Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida, né? Bom, e aí só nos resta com chega a garganta ficou seca. Só nos resta seguir com o texto, né, para ver o que ele quis dizer isso. Você pode ainda, veja bem, você pode ainda e sempre, né, avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Olha só, mesmo passando pela provação, né, pela dificuldade, pelo sofrimento, nós temos em nós a capacidade de ativar a nossa alegria. Se pergunta como ser alegre passando por um sofrimento, né? É um negócio que a gente fica, às vezes, as mensagens espíritas, às vezes, nos parecem coisas inalcançáveis, né? Será que só eu tenho essa sensação? Porque, olha só, avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Mas é possível, gente, né? É possível sim, né? É possível, eu acho que assim, eu realmente já tenho o meu recurso, né? Os meus recursos de quando eu estou passando por momentos difíceis, sofridos, perturbados, de buscar algo ali, né? Ir para minha caverna interior e conseguir algo alegre para aliviar, né? Tipo assim, aquele bálsamo eu tenho. Diz aí qual é, Dib? Não vou dizer porque é meu. Pode não funcionar com você. Acho que cada um tem que achar o seu. Está dentro da gente. Pô, não é à toa que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, é baseado nesse princípio. Realmente, André Luiz não está desviando realmente do Evangelho, né? Como disse Emmanuel, se eu desviar de Jesus ou Kardec, me esqueça e fique com eles. André Luiz realmente aprendeu com Emmanuel, realmente não está desviando de Jesus e Kardec. Outra coisa, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Então, quando vê a coragem desfalecendo, podemos usar os nossos recursos, no caso, o nosso aprendizado espírita, né, que é o que eu uso, para recobrar o bom ânimo, ainda que seja uma forma difícil, né, ainda que não seja um bom ânimo ideal, mas que seja algum ânimo, pelo menos, né? Ativar o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, né? Porque a gente precisa realmente de coragem para viver, viu? Coragem, a gente precisa de fé, né? E esperança, precisa de coragem, né? E caridade, que seria a prática do amor pleno, né? Não é só a questão da esmola. A esmola também, mas a prática do amor pleno. Entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Com eu de novo, tá vendo? Tem que se resignar essa internet, ó. De novo. Entretecer, né? Estou insistindo. Entretecer o ambiente preciso à resignação, ó, a resignação aí, onde o sofrimento domina. Quer dizer, você chegar no ambiente onde o sofrimento está dominando e querer transmitir conceito de resignação, a pessoa pode lhe mandar até para certos lugares, né? Mas
há outros, né, aos quais os ouvidos serão mais dóceis, porque já entendem a necessidade da resignação, né? Já entendem. Tem pessoas que já estão perto do desencarne, né? E que eu já conversei, assim, olha, a morte é inevitável, você tem medo da morte, você acredita que é a vida, eu sou espírita, acredito que é a vida, então converse com a pessoa e graças a Deus, né, esses episódios que eu tive, as pessoas foram bem tranquilas em ouvir, né? Algumas um pouco mais inquietas, outras nem tanto. Minha avó, por exemplo, eu conversei com isso sobre ela, ela conversou de boa, né? Eu espero que realmente a passagem dela tenha sido tranquilamente maravilhosa, né? Então, transmitir essa questão da resignação, né? Já que a morte é a única certeza da vida, né? E ser resignante à morte não é uma coisa muito fácil, não, né? Mesmo nós espíritos, a gente tem um medo retado da ditacuja da morte. Não deveríamos, né? Mas temos ainda. Não todos. Há alguns já bem espiritualizados que não têm, não, né? Nós chegaremos lá. Né? Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Então, onde está o desânimo, vamos elevar a vibração do trabalho. Gente, não adianta desanimar. O jeito é trabalhar, o jeito é continuar laborando, porque se desanimar é pior. Aí que a casa cai de vez. Então, o labor, tudo bem que a gente em algum momento pare para repousar, é necessário, a necessidade do repouso está lá, né? Inclusive no Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Trabalho, né? Mas depois do repouso, continuar com o labor, né? Porque a vida é trabalho, né? Toda ocupação útil é trabalho, né? Está lá na resposta do Livro dos Espíritos. Extrair o ouro da bênção entre as pedras de condenação e censura, né? Então deixar condenação e censura, né, de lado, né? O melhor que a condenação e a censura é o esclarecimento, né? E o esclarecimento, a orientação, né? Buscar nos orientar, porque, por exemplo, se a gente quiser orientar os outros, a gente tem que se orientar primeiro, né? A gente não pode dar aquilo que não tem, não é verdade? Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, né? Ter paciência, gente, é um ato de bravura, né? E quando a gente está irritado, aí vê que está irritado, não quero ter calma, não, eu quero ficar bravo, eu quero xingar, eu quero quebrar. A pessoa é um frenesi, né? Como diz lá naquele outro texto, a cólera, né? O seu frenesi, ataca até as coisas inanimadas porque não vos obedecem, né? Então é interessante que essa flor da paciência, que está lá, compara a roseira, né? Aquele espinheiro, mas está lá aquela rosa bonita, né? Então é uma boa representação, né? Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância, né? Então, sempre onde houver ignorância, né, vamos tentar levar a luz da sabedoria e do entendimento. Vamos cultivar isso em nós primeiro e levar quem necessita essa luz do entendimento, da sabedoria, né, para que pelo menos possamos ajudar a dissipar um pouco das trevas, nem que seja um pontinho de luz na treva que a gente consiga fazer, um pontinho já ajuda. Muitas vezes um pontinho de luz é uma referência para a pessoa que está na escuridão caminhar, achar a saída, né? Então podemos sim ser esse ponto de luz, né? Tinha até um amigo meu que sempre dizia na preleção, na prece, né? Sejamos pontos de luz, né? Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Congelou de novo, deixa eu repetir. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice, né, da avareza, né, da mão fechada. Vê que muitos que desencarnam, muitos avarentos, sovinas que desencarnam, né, desencarnam apegados às coisas materiais, ao dinheiro, e realmente sofrem bastante no plano espiritual, porque não tem acesso de fato mais a isso, né? Então,
é uma escravização que o espírito cria para si. Não é verdade? Então a generosidade não é sair jogando dinheiro pela janela, não, gente. A generosidade é saber investir também no bem comum, na beneficência, de forma racional. Ok? Criar condições, né? Muitas vezes sim dar, porque tem pessoas que realmente precisam da esmola, do farnel, mas para aqueles que podem também criar oportunidades de trabalho, também é uma forma de praticar a caridade, né? Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade, né? Nós já preparamos o nosso caminho, né? Quando se fala preparar o caminho para Jesus, gente, é realmente a gente trilhar o caminho da evolução espiritual. É começar realmente a exercitar o desapego, né, das coisas, das pessoas. Não é deixar de amar as pessoas, mas saber que nós não pertencemos a elas, nem elas nos pertencem, né? E realmente utilizar as coisas. Por exemplo, eu tenho aqui este computador, gosto muito dele, né? Ele me é muito útil. Mas se um dia eu não puder ter mais, eu ser desapegado, seguir em frente. Entendeu? Então essa é a questão. Isso é que é o desapego. Não é você não valorizar o que tem, né? É valorizar sim, mas não ficar escravo. É você usar as coisas, não as coisas te usarem. É as coisas te pertencerem temporariamente e não você pertencer às coisas. Em momento nenhum, nem temporariamente. Ok? Então, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Então a gente tem que ser assim e, dentro das nossas condições, sendo pontinhos de luz, orientar as pessoas também que tiverem condições, né? Que tiverem ouvidos de ouvir, né? Que nós tenhamos ouvidos de ouvir, que possamos achar pessoas também com ouvidos de ouvir, né? Para que possamos crescer juntos. Porque a evolução é individual, é verdade, mas ela acontece ajudando uns aos outros, né? Então tem essa parte individual, mas tem essa parte coletiva também, né? Por isso que a fraternidade é algo necessário, né? A fraternidade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Olha que interessante. A gente sempre está vociferando palavras ruins, né? Nossas revoltas constantes, nossas raivas do dia a dia, né? Infelizmente, né? Infelizmente é a coisa ainda natural na caminhada humana. Mas olha que interessante. Tudo isso, né, que foi dito aqui, que André Luiz escreveu, você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Então, gente, no mínimo, tentemos aprender a pronunciar boas palavras, né? Boas palavras que ponham as pessoas para cima, que nos ponham para cima, né? Ou que pelo menos que evite que desçamos, né? Já é um benefício, né? E a obediência e a resignação são duas palavras muito importantes nesse séquito de palavras, né? Saber obedecer quando necessário, saber comandar quando necessário também, mas com sabedoria, né? Com sabedoria, com benevolência, né? Com benevolência. E saber ser resignado àquelas situações das quais não podemos escapar. Porque há situações que nós temos que encarar mesmo. Faz parte dos nossos resgates. E aí é necessário que haja resignação. Isso não quer dizer que não possamos buscar coisas melhores, mesmo dentro desse processo, mas saber viver bem, né? Porque não adianta sofrer para crescer. Tem que saber aproveitar o sofrimento em prol de si mesmo, em prol do nosso próprio crescimento. Então é isso que nos diz a obediência e a resignação, e é esse o recado também que eu trouxe aqui desse texto de André Luiz, do livro Sinal Verde. Ok, gente? Então assim foi muito bom aqui fazer essa preleção com vocês, né? Um forte abraço a todos aí do Instagram que segue o Dib Espiritismo, aos seguidores também do canal Raciocínios Espíritas. Fiquem com Deus e até a próxima.